Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Finais de Tarde em Sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Segunda-feira rima então, como é hábito, com sintonia de ataque. Esta primeira hora mais dedicada ao Campeonato de Portugal e ao Campeonato Subseg. Depois, na segunda hora, iremos olhar para a Liga 3 e para a segunda Liga, sempre com os craques do microfone, prontíssimos para nos dar nota daquilo que aconteceu durante este fim de semana. E vamos começar pelo Campeonato Subseg, onde tivemos então a primeira jornada da segunda volta, a 18ª jornada, com os resultados: Relâmpago de Guimarães 2, Passo Brandão 0, Cocujães 2, José Force 1, Pampilhosa 1, Alberbairro 1, Recreio de Águeda 1, Fiães 0, Florgueiro 2, Vista Alegre 0, Alvarense 4, Lobão 0, Alba 2, Bostelo 1, Espinho 3, Esmoriz 1 e o Canedo 1, Avanca 0. Já vamos à classificação, vamos começar pelos resultados e vamos começar com o nosso convidado especial de hoje. Temos o Gonçalo Mus hoje aqui também para falar um pouco connosco. Ele que está agora um bocadinho numa pausa na sua carreira de treinador, mas certamente ainda com a entrada certamente em breve em algum projeto. Fala-nos um pouco daquilo que viste este fim de semana na jornada do Campeonato Subseg. O que é que te salta à vista? Que jogos é que, na tua opinião, foram os principais resultados que são mais surpreendentes deste fim de semana? Boa tarde. Antes de mais, boa tarde a todos. O que me salta à vista é desde logo o habitué das três equipas da frente continuarem a somar. Eu destaco aqui o resultado da José Force, a ir ao Cocujães para perder por 2-1 num fim de semana antes de receber o líder. Um resultado inesperado, mas aqui também uma resposta do Cocujães à mudança de treinador há cerca de 2-3 jogos atrás. Mas claramente a vitória da Ovarense de uma forma muito clara a destacar-se, e os outros dois concorrentes que vêm atrás, a Florgueiro e o Espinho, a continuarem a somar e a continuarem na perseguição ao líder. Nós já vamos analisar a nível da classificação. João, olhando para os resultados, aqui acaba também o Gonçalo por... E falámos sobre isso, que numa jornada que não trazia jogos à partida de grande relevo, ou não diria de grande relevo, mas de jogos muito quentes, equipas, foi desse registro no Marcos da Silva no dia de ontem. Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas, dar as boas-vindas ao Gonçalo Mus. Fomos parceiros de equipa duas épocas, certo? Sim. Na São Joanense e no Cesarense. Pronto, relativamente ao nosso jogo, o nosso jogo era contra nada mais nada menos contra o líder do campeonato, e em sua casa vinha altamente motivado pela vitória do último jogo da primeira volta frente ao Cocujães por uns esclarecedores 6-0, ou seja, sabíamos que tínhamos um desafio enorme pela frente. No entanto, como eu referi aqui na semana passada, era um jogo em que nós não tínhamos nada a perder, só tínhamos a ganhar, tínhamos que ir para lá tranquilos. No entanto, o resultado é um resultado, não é o resultado, a vitória é justíssima por parte da equipa do Alvarense. O Alvarense entra muito forte na primeira parte, consegue chegar à vantagem através de um lance de bola parada, e faz ainda o 2-0 antes do intervalo de penalti, que não deixam dúvidas, é penalti naquele momento. E o Lobão na primeira parte teve apenas 2 ou 3 situações perto da baliza do Alvarense que poderia ter causado alguns dissabores, mas não conseguimos fazer o golo. Acho que ao intervalo tentámos fazer alguns ajustes, tão ou mais importante do que ajustes táticos era a motivação, era fazer ver aos nossos jogadores que estávamos a jogar contra uma equipa com objetivos diferentes dos nossos, e às vezes até são estes jogos os mais fáceis de o jogador se motivar. Penso que entramos para a segunda parte e tivemos ali 5-10 minutos em que conseguimos equilibrar um pouco o jogo, e depois surge o 3-0, que no momento eu fiquei com a sensação que o Tica parte de uma posição irregular, e depois, através de algumas imagens, parece-me que está em linha. Na pior das hipóteses, apenas o braço do Tica poderá estar numa posição irregular, ou seja, mas também não seria esse o golo que mudaria a história do jogo. No entanto, uma vitória justa a parte do Alvarense. Eu fui ver 3-4 jogos do Alvarense no final da primeira volta, e penso que o Alvarense entrou bastante focado e determinado, e
e levou o jogo para níveis que nós não conseguimos contrariar a força e o poderio do Ovarense, e é uma vitória que não deixa qualquer dúvida. Relativamente à jornada, há aqui um outro resultado que gostaria de falar, o caso do Canedo, que acaba por conquistar a sua vitória. Também, só dar essa nota que o Canedo recebe o Avanca, já com o novo treinador Miguel Rapinha, que substitui o Luís Miguel Martins no comando técnico da equipa do Avanca. Sim, era uma tarefa difícil para o Avanca. O Canedo, por norma, é uma equipa muito forte em casa, conseguiram os 3 pontos. A vitória também do Águeda sobre o Fiães, e vem um pouco de encontro ao momento que o Águeda está a passar nesta fase, ou seja, o Águeda está num momento positivo do campeonato, e acaba por se juntar aqui a estas equipas que o Sr. Carlos costuma falar, que é a luta pela Liga Europa, ou seja, a partir do 4º até ao 9º, 10º classificado. E também falar aqui da vitória do Relâmpago de Nogueirense contra o Passos Randão, contra uma equipa difícil, como é a equipa do Passos, que também acaba por ganhar aqui algum oxigênio. De resto, acho que foram tudo resultados normais. A situação da Joé Force, a Joé Force, que com esta derrota em Cocujães acaba por transmitir alguma intermitência nesta fase do campeonato. Eu penso que a Joé Force já não vence há 3 jogos, e aquelas equipas que vão ali atrás dos candidatos acabam por aproximar-se um pouco da Joé Force, ou seja, reduzir ali alguma distância. E eu penso que lá está, estas equipas, a partir do 4º classificado até ao 9º, 10º classificado, poderão andar a segunda volta ali com diferenças pontuais bastante reduzidas, de 1, 2, 3 pontos no máximo. São 4 jogos, vim aqui confirmar, aliás, é desde o empate com o Lobão que a Joé Force não vence, portanto 4 jogos consecutivos sem ganhar, são 2 empates e 2 derrotas consecutivas. Carlos Silva, quais são os jogos que saltam à vista? Este Ovarense-Lobão era um jogo que por si já trazia bastante curiosidade, não só por serem 2 equipas que estavam na parte superior da tabela classificativa, mas também porque havia aqui uma dinâmica de 2 equipas que arrastam muitos adeptos e que criavam sempre um ambiente fenomenal dentro do estádio. Depois tínhamos também aqui este jogo da Joé Force que o João trouxe para cima da mesa, que já também recordo quando fizemos o lançamento da jornada, falava-se que não era bem um teste de fogo, mas era percebermos que segunda volta iríamos da Joé Force. Não deixa de ser uma grande primeira volta da Joé Force. O que é que poderá estar a acontecer em Ponte Vagos? Já na próxima semana, só o recebe o Ovarense. Poderá também haver aqui algum relaxar por parte da Joé Force? Boa noite para si, boa noite aqui para os meus amigos e boa noite lá para casa. Eu venho todas as semanas a dizer que este é um campeonato de 3 e um campeonato dos outros. Mas esta vitória de Cocujães vem atrapalhar aqui muitas contas até ao 10º lugar, ao 11º, ao 12º. O Cocujães neste momento aqui já está a respirar de outra forma. O Cocujães já tem possibilidades de safar. Quando nós já estávamos aqui a fazer contas, o Cocujães acabou. Sim. Está despromovido. E não é bem assim. Portanto, o Cocujães está a 3 pontos ou 4 pontos do Canedo. O Canedo, se não tivesse ganho o jogo de ontem, já estava atrás do Cocujães. E essas contas aqui, o que está a animar o campeonato é mais esta fase das equipas de cá de baixo do que do meio da tabela. Por exemplo, você repara um pormenor, o Joé Force não tem pontuado há 3 ou 4 jogos. O Lobão e o Passos Brandão, se têm sido mais regulares, já tinham apanhado a Joé Force. E nós estávamos a pensar aqui que a Joé Force, com mais uma vitória ou 2 ou o quê, podia atrapalhar aqui as equipas da frente. Está fora da corrida, na minha opinião. E começam estas aqui, o Passos Brandão, o Lobão e o Recreio de Águeda, destas 3, a única que está a ser regular neste momento é o Águeda, quando foi irregular noutros tempos atrás. Portanto, já é a prova evidente de que ninguém ganha nada sem jogar, as camisolas não ganham nada, e às vezes a estabilidade e depois não haver tanta ansiedade de ganhar provoca, portanto, nos jogadores uma descontração maior, e eles começam a cumprir mais à risca aquilo que os treinadores querem e até atingir os objetivos que é ganhar. Agora, quanto ao resto aqui dos resultados, nada me surpreende em futebol, Filipe. Eu digo isto todas as semanas, porque hoje, essencialmente aqui no Campeonato de Aveiro, os treinadores estão todos devidamente identificados com a forma de jogar de todas as equipas,
e se não estão, bom vê-los jogar. Portanto, é muito mais fácil ser treinador hoje aqui no SABSEG do que noutro campeonato qualquer. Portanto, acho que o Alba, eu até fiz aqui o Águeda, o Alba e o Relâmpago Nogueirense. O Relâmpago Nogueirense, a partir do momento que eu disse aqui, dei uma picadela lá nos indivíduos, eles nunca mais perderam. Portanto, estou à espera que um dia destes mandem Vai ser uma comissão. Não, pelo menos um presunto. Eu tenho que dar um presunto nesta altura. Aquilo que eu também. Já ganharam 9 pontos. Agora você veja o Relâmpago Nogueirense 9 pontos, estava aqui na lista de descidas. É assim, o futebol é isto aqui. E amanhã, se calhar, vamos ver, o Cajó chegou para a segunda, não, fez 3 jogos, 3 vitórias. Já não ganha 2 jogos. Portanto, e para a semana tem outro jogo difícil. E todas as equipas têm isso. O Alba, toda a gente tem de perceber isso aí. Nada é fácil em futebol. E aquilo que a gente pensa que vai ser fácil ou que vai ganhar, às vezes sai nos furados e depois é uma decepção. Vamos à classificação, até porque o Carlos acabou por trazer também aqui um bocadinho para cima da mesa agora a classificação, e é a primeira jornada da segunda volta, portanto 18ª jornada. Ovarense é líder com 49 pontos, segundo Flogredo com 48, terceiro Sporting Espinho com 42, quarto José Forte 33, quinto Passos Brandão com 26, os mesmos de Lobão e Recreio de Águeda. Depois oitavo lugar para Esmoriz com 25 pontos, nono lugar para o Alba com 24, décimo lugar para Fiães e Vista Alegre com 22, décimo segundo Relâmpago Nogueirense com 19, 13º Bustelo com 17, 14º Pampilhosa com 16, 15º Canedo e Avanca com 15, 17º Aldeira do Bairro com 13 e Cocujães a Lanterna Vermelha com 12 pontos. Mujo, começamos por ti novamente. Olhando um pouco para aquilo que é a classificação e também podia tomar análise aqui um bocadinho mais ampla daquilo que tens visto este campeonato, daquilo que é a tua análise do campeonato, quem é que são qual é o estado das equipas, não só no campeonato da subida, como também no campeonato da manutenção, e vou pôr aqui o campeonato da Liga Europa, que o Carlos Silva este campeonato e a classificação nesta altura. O Diniz, e um abraço para o Diniz, por questões profissionais hoje não vai poder estar connosco, mas ele costuma dizer muitas vezes que a segunda volta é muito importante e não deixa de ser verdade porque já não há segunda hipótese. Portanto, por exemplo, Ovarense e Lobão ontem já sabem que não jogaram mais entre si, Relâmpago Nogueirense e Passos Brandão já não jogaram mais entre si, e entre muitos outros jogos. Usei apenas aqui 2 hipóteses. É mesmo importante esta segunda volta e o arranque como se inicia esta segunda volta? Sim, é super importante, mas não deixa de ser tão importante a primeira volta, porque se não fizermos pontos na primeira volta, a segunda já pouco adiantará, e normalmente aquelas equipas que lutam pela manutenção, muitas das vezes descem, porque as primeiras voltas normalmente ficam um pouco aquém, porque depois temos a hipótese sempre de em janeiro reajustar aqui uma outra coisa e fazer uma segunda volta melhor. Eu acho que a classificação vai de encontro àquilo que é a minha opinião desde o início da época. Um campeonato a 3, como disse, creio, o Sr. Carlos Silva, em que o Ovarense, a Florgrade e o Espinho, na minha opinião, irão estar até à última. Acho que este ano não haverá um vencedor antes dos 3 jogos finais. Tenho muitas dúvidas que isso acontecerá. O Espinho aqui já a abrir alguma vantagem ou alguma desvantagem para 2 equipas torna a situação um pouco mais complicada, porque normalmente quando é a 2, uma luta a 2, poderá ser sempre mais fácil de se aproximar. Agora uma luta a 3, o Espinho estando com 2 equipas à frente pode ser aqui mais complicado. Mas acho que será um campeonato entre estas 3 equipas. Depois, olhando para a Liga Europa do SABSEG, olho aqui para a Juve Force com alguma semelhança ao que o Oliveira do Bairro fez o ano passado, em que, sem nada o prever, esteve sempre nos 6 primeiros, e a Juve Force este ano, com uma grande equipa que já tinha o ano passado. Eu tive a oportunidade de os apanhar como adversários o ano passado, e realmente eles jogavam muito bem à bola e fizeram uma época um bocadinho sofrida para aquilo que apresentavam, e este ano realmente a fazer uma primeira volta de excelência. Os Moris tinha a sensação de que iria também fazer uma época melhor do que o que fez o ano passado. Está a fazê-lo, e depois, olhando aqui para os lugares de baixo, vejo um Pampilhosa em zona de risco com uma equipa que à partida era uma equipa para andar pela Liga Europa, o próprio Oliveira do Bairro numa zona já de descida,
Estava à espera um bocadinho de mais, mas depois, olhando para as equipas que estão ali em redor, o Cocujém, Avanca, o Canedo, o Bostelo, o Relâmpago, Vista Alegre, acho que o campeonato de promoção passará muito por estas equipas, e acho que é por aí. João, o Mujo acabou de fazer aqui uma análise bastante aprofundada de cada um dos momentos, mas acabei por sentir aqui um pouco no Mujo, e o Mujo que me corrija se estiver equivocado, como é óbvio, mas quase como já existe aqui alguma setorização no arranque da segunda volta das equipas que irão estar a lutar pelo quê? Daquilo que viste dos resultados deste fim de semana e do momento da classificação nesta altura, sentes que pelo menos naquilo que são os objetivos de cada uma das equipas para esta época já temos definido, ou poderá haver aqui alguma troca de papéis, que é para cima, que é para baixo, em alguma destas equipas? Sim, eu acho que o campeonato vai... Vamos ter sempre dúvidas em relação a esta classificação. Não falando dos 3 candidatos, que eu acho que eles como o Mujo disse bem, vão andar na corrida até ao final do campeonato, embora o Espinho tenha aqui uma diferença de 6, 7 pontos, mas acho que se vai manter na corrida juntamente com o Alvarense e com o Alflogrede. Agora, quanto às restantes equipas, eu acho que haverá aqui muitas mudanças, até porque nós olhamos para estas 5 equipas de baixo e todas elas têm apresentado reforços. E se há apresentação de reforços, há a apresentação de novas ideias, de novos objetivos e planos traçados para tentar fugir a esta fase em que as equipas estão a passar por isso. E eu estou a ver aqui a diferença de pontos, por exemplo, do Avanca para os Moriz, Agde e Lebon, são apenas 10, 11 pontos. E 10, 11 pontos são 3 jogos, 3, 4 jogos. Ou seja, basta as equipas passarem por um mau momento durante um mês, não é? Perder 2 jogos, empatar mais 2, e haverá aqui bastante trocas de posições. Por isso, eu acho que as equipas que estão neste momento em zona de despromoção têm bastantes possibilidades de sair desta zona, porque acho que a segunda volta vai ser totalmente diferente da primeira, é a minha opinião. Carlos Silva, tanto o Mujo como o João falaram aqui de um ponto muito interessante que estamos a entrar nesta altura, que é o mercado de inverno, mas não deixa de ser um momento importante, ou seja, já algumas equipas estão a mexer nos seus plantéis, se calhar também temos aqui ainda alguns plantéis que poderão não só mexer a nível de jogadores, mas também a nível de treinadores, e isso pode ter o seu efeito, quer positivo, quer negativo. Como é que vê a classificação nesta altura e a importância do momento que estamos a ultrapassar, que pode ter ou não, na opinião do Mujo e do João, acho que é bem patente que eles sentem que a mexer em 2 ou 3 jogadores pode fazer com que uma equipa ou ganhe tranquilidade ou perder. Cá em cima já se viu o Espinho, que foi buscar 3 ou 4 jogadores com o objetivo de apanhar a Flogride e o Alvarense. É importante dar a nota apenas que o Espinho também perde alguns jogadores. Também acho que o Espinho acaba por fazer ali algumas mexidas cirúrgicas, e o próprio Alvarense também. O Alvarense também mexe, mas perde o Gil e o Calunga, vai buscar o João Nogueira e o André Martins. Portanto, mas qualquer destas 3 equipas, mas o Espinho, essencialmente, o Espinho ainda não atirou a toalha ao chão. O Espinho está-se a reforçar para chegar lá acima. Em contrapartida, aqui as equipas aqui de baixo, na minha opinião, e eu, se fosse dirigente de uma equipa destas aqui, ia ao Lebom buscar 2 jogadores do Lebom, ia à equipa do Mujo buscar 2 jogadores também, 3 ou 4 ou 5, e punha os mais fracos, e reforçava-me a mim. Depois, até era capaz de falar com o Rapinha no banco e disse, vai buscar mais 2 gajos ali àquele lado, vamos equilibrar aqui mais as coisas. Era a minha opinião, mas é que vocês... Mas só ia buscar algum, não era? Inteligentes. Há um indivíduo que é, portanto, o abono de família de uma equipa. Então eu, se pudesse gastar mais 200 ou 300 euros, eu não ia roubar essa equipa aí para ver se o apanho, para ele passar para trás de mim. Fazia isso, sem dúvida alguma. As pessoas têm que pensar isso aí. Um treinador de futebol, eu digo aqui todas as semanas, tem que se deitar a pensar em futebol, levantar a pensar em futebol, pequeno almoço e jantar.
tem que estar sempre dentro do campo. Há apenas um pormenor, ou seja, agora sem brincar com o assunto, mas se quiserem buscar um jogador ao Lobão, nem esta altura do campeonato tem que entrar em acordo com a equipa. Claro, tem que entrar em não é acordo tão com a fácil equipa. quanto Mas eu chego lá e falo, por exemplo, com o José António: opá, anda que vais ganhar mais 500 euros. E ele vai ter com o João e diz-lhe a ele: opá, eu quero me ir embora, não sei o que, não sei quantos, coisa, porque tenho, opá, a minha vida, eu também tenho de viver, então vou ter uma vida melhor. E o João já nunca mais acredita que o Zé António vai ser o mesmo jogador até o fim da época. E às vezes há esse problema. E às vezes há destabilização, que isso também conta. Aí você pensa que é só levar o jogador. É destabilizá-lo. Não tenha dúvidas nenhumas. É destabilizar essa equipa aí. O gajo falar com 3 ou 4 jogadores. Por exemplo, você está a ver aqui o Fiães, vem de 5 vitórias consecutivas aqui há uns tempos atrás. Vai ter 2 derrotas, pode vir ter a terceira na próxima semana. Pronto, pode vir a ter a terceira na próxima semana. Já cai cá em baixo outra vez. E nós estamos a pensar aqui em coisas assim, o Cucujães vai jogar com a Oliveira do Bairro. E esses pormenores todos têm muita influência. É o facto, por exemplo, eu sou treinador de Cucujães e o dirigente, vou a Oliveira do Bairro contratar 2 jogadores. Pelo menos dar-lhe cabo da cabeça. As artimanhas do futebol é isso aqui. Nós, se pensarmos que o futebol, que é tudo lisura, ninguém vai a lado nenhum. O futebol tem estas coisas aqui. Isto é como as táticas. Portanto, o sistema de jogo é uma coisa e a tática é outra. A tática é aquilo que a gente faz sem o adversário ver. E é isso que tem de fazer. Os jogadores, os treinadores, os dirigentes, o próprio treinador e o diretor desportivo têm que pensar como é que eu vou destabilizar ali aquela equipa. É assim. E eu não estou aqui a dar recados a ninguém. Eu queria dizer isto. Aqui estas coisas são assim. O Jorge Silva não está aqui hoje. E ele tem estado aqui a acompanhar-nos. Eu até gosto muito de ouvir falar que ele realmente é uma pessoa que está encaixada em tudo o que é orgânica do futebol almeirense. Permita-me só dar um abraço ao Jorge. Ele hoje não está cá por motivos pessoais e uma palavra de muita força para ele. E ele andou aqui 5 ou 6 semanas a pôr nos píncaros a equipa do Bostelo e ele tinha toda a razão daquilo que dizia. O Bostelo tem 2 ou 3 jornadas negativas e já vai passar um mau quadro. Não tenho... Sim, mas na altura o que o Jorge falava era que o Bostelo, na opinião dele, estava a fazer um campeonato muito acima porque poderia estar logo desde o início nessa situação muito complicada. O facto de nesta altura... Vou explicar o que é para mim o Bostelo. O Bostelo para mim é o Ajax da Holanda. Tem o Koeman a treinador e vai buscar os jovens todos aqui da zona coisa, e está a tentar fazer uma equipa. E ele andou. Só que agora o João Pinto e o André do Canedo, o Mujo noutra equipa, o outro noutra equipa, começam a conhecer esses jogadores e sabem muitíssimo bem que essa rapaziada nova, em determinada altura dos jogos e da importância dos jogos, trema um bocadinho. Então aproveitam-se disso. E depois há fatores que nós também começamos a perceber. Tem aquele rapaz jovem ali, tem 1,70m e tal. Vou pôr aquele gajo com 1,90m ali ao lado dele e 1,80m ali. E nós temos de, dentro daquilo que cada um pensa do futebol, tirar o máximo de rentabilidade da sua inteligência. É o que eu penso, porque o Bostelo, na minha opinião, está a pagar a fatura da juventude da equipa deles. E depois aparecem equipas, é o facto, às vezes, o próprio sorteio em si não ajuda essas equipas a apanhar, por exemplo, uma Florgrade, um Alvarense, apanhar o Espinho, a Jubeforce, assim, seguidas. Às vezes há equipas que apanham essas 3 equipas. E depois 2 ou 3 derrotas seguidas numa equipa jovem, é um problema terrível para levantar o moral daquela gente, que eles depois começam a passar atestados de incompetência a eles próprios. E normalmente essas equipas, até a nível qualitativa, não é muita. Ou seja, as soluções, se aparecer uma ou outra lesão, dos melhores, depois que é o caso, é muito mais difícil. E eles têm um treinador muito calmo, é um treinador com muita experiência,
e conduz esta equipa aqui, ele vai safá-los e tudo bem. E é a mesma coisa que eu dizia do Relâmpago Nogueirense. O Relâmpago Nogueirense tem uma equipa fortíssima, meu. Quer queiram, quer não, tem lá grandes jogadores. E reforçou-se agora com mais um avançado, o Dani, que acabou de marcar o segundo gol contra o Passo Random. Ou seja, o Relâmpago Nogueirense neste momento já não é uma equipa inocente, é uma equipa forite, ou seja, vai de encontro àquilo. Eles andaram muito tempo, eles na primeira volta tiveram uma vitória em casa ou duas, e empates, e perderam para aí 5 jogos ou 4 jogos aos 89 minutos. Eles perderam jogos em livres, por exemplo, contra a Juba Force, um livro que é repetido, marcado da mesma forma, e eles vão sofrer golo. Então eu jogar de frente para a bola, eu dou um toque ali no João, o João vai para a bola, eu dou um toque com a mão num ombro e ele já não chega à bola. No entanto, eles perderam 7 ou 8 ou 10 pontos, assim, agora eles com esses 10 pontos estavam aqui em cima a morder os calcanhares ao espinho. E o futebol é assim, tem destas coisas aqui e é bonito por causa disso. Eu todas as segundas-feiras sento-me em casa assim, a fazer um estudo a isto aqui e disse, eu nem sei o que é dizer. Pois porque isto são tantas surpresas todas as semanas, as equipas vão, às vezes há mais vitórias fora do que vitórias em casa, e no meu tempo de jogador, a equipa que jogava em casa tinha 80% de favoritismo de ganhar, hein? Porque a própria massa associativa, os jogadores em si, sentiam-se galvanizados e nossa casa que manda somos nós. Sim, mas isso às vezes poderá ter o efeito contrário em algumas mentalidades. Há jogadores que se sentem mais confortáveis a jogar fora do que a jogar em casa. João, olha uma coisa que eu te vou dizer. Tu és mais novo do que eu, podias ser meu filho até. Repara nisto que eu te vou dizer. Se tu passasses metade das coisas que eu passei quando era jogador, tu não davas jogador. Tu tinhas desistido. Só quem tem muita paixão, e hoje é isso aí que muitas das vezes os jogadores não têm, é paixão, vão aos treinos. Não, o João tinha dado. Eu nestes dias estive a ver um vídeo dele, vi o penteado dele ao lado. Muito sinceramente. Eu tinha dado. Quero passar isto aqui no Facebook. Não, mas isto é importante. Eu vou dar um exemplo. Há bons jogadores que são bons jogadores em equipas do meio da tabela, mas, por exemplo, olhando aqui para o Sabseg, mas quando chegam a um Movarense e a um Espinho, estou a falar destas duas equipas porque metem muitos adeptos no estádio e em casa, e o rendimento não é o mesmo. Porque mentalmente eles não têm estofo para jogar com aquela atmosfera toda. Eu tive casos, colegas meus a jogar ao meu lado, que eu sentia que eles tremiam a jogar em casa. E fora, o rendimento deles era incrível, era uma coisa incrível. Eu vou-te focar aqui um pormenor. Eu, depois de ser jogador do Lamas, fui ao Bilheirense uma época e fui para treinador-jogador dos Moreiros. Nem sequer estava a contar com isso. Eles disseram, você vai ser o treinador-jogador dos Moreiros. E eu, sem você. E eu, fui buscar o melhor que eu tinha em apontamentos e todos os treinadores que me tinham treinado, que eu tomava sempre uns apontamentos e levei-os para os Moreiros. De vez em quando vamos afiar os treinos e tal, comprei o livro Futebol é para Todos, que era para saber que me havia de dar os treinos, autêntico. E um dia qualquer, à 7ª ou 8ª jornada, e eu perguntei ao Sampaio, que era um super ponta de lança. Naquela altura o Sampaio era um super ponta de lança, mas 1,80m ou o quê, 90 quilos, 95 quilos, ninguém segurava. E ele virado para a baliza, e eu perguntei-lhe a ele assim, Sampaio, vamos jogar a Carregosa no domingo, e é que eu perguntava sempre aos jogadores na terça-feira na palestra sobre o jogo, e ele, vai ser um jogo difícil e tal, não sei o quê. Mostrou assim, a mostrar muitas dificuldades. Treinou toda a semana para a primeira equipa. Na sexta-feira chegou à convocatória, não estava lá o nome dele. E ele bateu-me à porta do balneário e disse, mister, Carlos, que ele tratava-me por tu, Carlos, deves ter engano, não está lá o meu nome na convocatória. Estava atrás da convocatória. Eu disse-lhe a ele, vai ao cinema no domingo com a tua esposa, com os teus filhos, vai dar uma volta. E ele, mas porquê? Eu disse, quem não trouxer com o sentido de vitória, não vai a jogo nenhum, meu. Tu sabes disso.
Na semana seguinte, nós vamos jogar com o Cosmos de Nova Iorque e nós até os comemos. A ver se ele algum dia mais recuou naquilo. Eu queria jogadores, é o que estou o problema. Tu mandas um indivíduo do Estelo ou do Coquejães para o Alvarense e ele, se for bom jogador e acreditar nele, e tiver alguém nas costas dele que o diga, olha, o balneário, o teu lugar é aqui, sabes no lugar que estás equipado, no lugar de Malícia, que foi o melhor jogador do Alvarense de todos os tempos, e não sei não sei quantos, tu tens que, no mínimo dos mínimos, ser como ele. Eu acho que o Carlos Silva este ano, hoje quer fugir um bocadinho da temporada. Agora com meios. Estou a brincar consigo. Estou a dizer, vou falar de Lamas, mas vou falar de Lamas. Os jogadores têm que tremer. Os treinadores têm que tremer. Mas essa é a pura das verdades. Por isso há aquele jogador que não consegue subir de nível e há os que conseguem. Agora, isto é uma verdade, é que há jogadores que têm aquele bloqueio mental e que o rendimento deles é mais forte nos jogos fora de casa do que em casa, especialmente nestas equipas que têm muitos adeptos e a pressão é imensa. Há jogadores que não conseguem lidar com a pressão. Mas ao seu caso, permita-me já agora só fazer uma questão ao João. Acreditas então que uma equipa que esteja na tabela classificativa, e com todo o respeito que vou falar para a equipa da Flagredo, mas que a massa adepta está a ser construída, é diferente de uma Alvarense ou de um Sporting Espinho, acabam por ter se calhar menos pressão para conseguir os seus objetivos? Sim, claro que sim, sem sombra de dúvidas. Não sei se o Muros concorda com a visão. Claramente. Também jogaste em equipas com muito público. Do João, equipas como a Alvarense e Espinho neste caso, e até o próprio Lobão, que normalmente tem muita gente em casa. Há jogadores realmente que não se adaptam a essas realidades, porque ao fim de 10 minutos, se falhar 2 ou 3 passos e levar uma subida dela, eventualmente vai falhar o quarto e o quinto. Há outros que não. E isso vai um bocadinho da parte mental dos jogadores. E daquilo que os jogadores, para chegar onde chegaram, qual foi o tipo de formação que tiveram. Eu também sou da opinião do que disse o Sr. Carlos Silva, que eu deixei de jogar há pouco tempo igual ao João, e acho que hoje é muito mais fácil de se chegar a sénior em várias realidades, mas acho que está a faltar cada vez mais paixão aos jogadores. Acho que cada vez mais os jogadores perdem ou ganham. O sentimento de derrota não é tão presente como eventualmente era antigamente. É isso que eu digo, colocar a questão, não fugindo do tema que estamos a falar, mas há pouco tempo o Carlos e o João e o Diniz falavam aqui sobre isso, porque, por exemplo, os jogadores hoje em dia estão muito mais ligados, por exemplo, aos telemóveis e às tecnologias do que propriamente ao... Antes de uma palestra de um jogo que normalmente é feita 1h e pouco antes, e há uns anos atrás víamos a malta a jogar cartas, a falar. Hoje em dia não, hoje em dia estão todos agarrados aos telemóveis. Acaba o jogo, chega-se ao balneário, 2, 3 minutos a seguir ao jogo, e temos metade ou mais de metade a ver os telemóveis, a responder a mensagens, isto ou aquilo. Ou seja, a minha opinião é que acho que se está a perder muito o sentimento de derrota. A gente perde no plantel de 20, 2 ou 3 sentem a derrota e tomam banho e vão embora e fiam-se em casa. Outros não, outros fazem outras coisas, mas eu não digo que gostem de perder, mas sinto que a presença aquele sentimento de raiva de perder um jogo está-se a perder. Carlos, era só para lhe dizer isto aqui. Eu fui uma vez jogar ao Desportivo das Aves e o Lamas perdeu lá nas Aves 2-1 e eu, acabou o jogo, peguei no meu saco e tal e vim para o autocarro, sentei-me no autocarro, estava cá atrás com meia dúzia daqueles dos que nos jogaram, e alguns até nem se chegaram a equipar porque levava sempre 2 ou 3 jogadores para isso aí, e eu estava-me a rir, e o falecido Chico do Lamas, que era ele, além de ser 200% Lamas, era um indivíduo que vivia os jogos de uma forma incrível. Entrou no autocarro, viu-me a rir. Vocês já viram de ver o que é que ele me disse? Era da minha idade, do meu ano de júniores, o que ele me disse. De eu me estar a rir naquela altura. O jogo já tinha passado.
Mas eu sou um crítico, mas forte mesmo, do jogador que sai do balneário, perdeu e põe os aparelhos ou coisas de música no ouvido. Sou um crítico a fazer perguntas desnecessárias nos aquecimentos. Sou crítico em todas as coisas aí. Eu, para mim, se fosse treinador hoje, se calhar ia criar anticorpos e se calhar era capaz de ser despachado 15 dias ou 3 semanas depois. Dizia aos jogadores, meus amigos, a partir das 11 horas vamos almoçar, acabou o telemóvel. Nós temos que viver o jogo, nós vimos para aqui para isto. Gostas de jogar a bola? Vais cumprir à risca isto aqui. Pronto. E eu também cheguei uma vez, não aparecia o Lamas, almoçávamos em casa e depois tínhamos a concentração a 150 metros do campo. No café paralelo, juntávamos lá todos e depois íamos a pé para o campo. E eu um dia, estou em casa, não vou nada. E não fui. Cheguei lá, o António Medeiros, falecido, mandou-me embora. E eu fui um exemplo grande para aqueles jogadores todos. Alguém algum dia chegou atrasado às convocatórias ou deixou de aparecer? Não. E ele depois mudou as coisas, pôs a equipa a almoçar fora e para ter certeza de quem é que cumpria a risca. Eu, por exemplo, quando tinha 17 anos ou 18 anos, comecei a jogar, a minha mãe não me fazia a comida que eu fazia, que o jogador devia comer. Minha mãe, tu comes ao meio-dia como os outros. Aqui em casa, e disse, mãe, não pode ser assim. Não vou fazer almoço para ti às 11 horas. Queres fazer o almoço? Falo tu. Mas eu não sabia. Depois a minha irmã é que ajudou um bocadito e começou-me a fazer um almoço mais leve, tudo isso aí, porque nós temos que criar a nossa própria responsabilidade. E há muito jogador que só tem responsabilidade depois de vestir a camisola e vai lá para dentro, porque alguns até se transcendem, não é? Mas há outros. Eu nem vos quero contar metade dos episódios que eu tenho conhecimento relacionados com os jogadores. E tu às vezes o jogador leva o sacozinho debaixo do braço, leva tudo, não falta absolutamente nada, meu. Vocês já deixaram de jogar há pouco tempo e sabiam muitíssimo bem o que é os vossos balneários e as qualidades que vocês, as condições que vocês têm em relação aos outros antigamente. Alguns, até quando vocês começaram, se calhar. Sim. E quando acabaram. O problema é mesmo esse. Se eu e o Mus tivemos tido à volta de 14, 15 anos de futebol sénior, nós, nesses 15 anos, conseguimos ver a transformação que houve desde o nosso primeiro ano de sénior até ao último ano. E o futebol está aí para níveis que eu não me identifico muito. Agora, são coisas que não dá para controlar. A gente não pode proibir e depois no final do jogo de andarem com os telemóveis de um lado para o outro. São coisas que dá para controlar, mas tem que ser de uma forma muito suave, muito leve. Eu passava então, até porque estamos a ficar aqui um bocadinho em tempo de falarmos também de outros campeonatos, eu ia apenas falar da 19ª jornada, a próxima jornada, que terá então os seguintes jogos: Passos Brandão, Sporting de Espinho, Fiães, Florgueiro, José Força, Ovarense, Bostelo, Recreio de Águedas, Moris, Pampilhosa, Avanca, Relâmpago Veirense, Lobão, Alba, Vista Alegre, Canedo e o Oliveira de Bairro, Cocujens. João, vamos começar por ti, na análise. Como é que analisas a próxima jornada? Há aqui vários jogos, na tua opinião, que podem ser cabeça de cartaz? Exatamente, muitos. Eu acho que é uma jornada muito interessante. E até lembro-me na primeira volta de termos falado nesta mesma jornada. Acho que é uma jornada com 4, 5 jogos bastante interessantes. Desde logo o Passos Brandão, Sporting de Espinho, Fiães, Florgrade, Oliveira do Bairro, Cocujens, Lobão, Alba e José Force, Ovarense. Ou seja, falei aqui em 5, mas é uma jornada bastante interessante. Mus, qual é a tua análise também desta próxima jornada? É igual ao João. Principalmente estas 3 equipas que estão na frente, o Espinho a ir a um campo extremamente difícil, a Florgrade a ir a um campo extremamente difícil e com Fiães a precisar de pontos, e a Ovarense a ir à equipa sensação do campeonato. Acho que será realmente estes 3 jogos de cartaz pela dificuldade em todos eles. Carlos Silva, sabendo que há sempre 3 resultados possíveis. Mas eu vou-lhe dizer aqui uma coisa, se calhar é a jornada de maior importância para todas as equipas. Olha, sim, o Espinho tem que ganhar ao Passos Brandão se quiser continuar a corrida. O Canedo tem que ganhar na Vista Alegre se quiser fugir aos últimos lugares. O Ovarense tem que ganhar a Jogo Force se quiser continuar em primeiro lugar. A Florgrade tem que ganhar em Fiães se quiser continuar a andar lá na frente. E o Fiães tem que tentar ganhar à Florgrade para não cair lá em baixo. O Avanca tem que ganhar ao Relâmpago Nogueirense, senão está lá mesmo no fundo. E o Relâmpago quer ganhar ao Fiães porque quer passar lá para cima. Depois temos a seguir os Moris, Pampilhosa. Pampilhosa também
Dá para atravessar ganhou 2 jogos e agora está vai para um terceiro jogo, talvez, a tentar ganhar. Os Moreiros para o Pilhosa. Pois o Bostelo Águeda. O Bostelo, se perder, com o Águeda cá em baixo. Pois cai. E o Lobão Alba é o jogo, na minha opinião, que mais descontraído para as duas equipas. O Lobão tem como objetivo ganhar, o Alba também quer ganhar. Mas se perder qualquer uma das duas equipas não afeta absolutamente. Depois tem o Albeiro Barco com o Cogés. Que também é um jogo em que o Cogés pode sair... Eu por acaso ia falar desse jogo. Não tenho dúvidas nenhumas, é uma jornada tremenda. Este Oliveira de Bairro Cogés pode ser um jogo decisivo para alguma das equipas? Pode, para os dois. O Cogés, se ganhar em Oliveira do Bairro, ultrapassa o Oliveira do Bairro. Mas o Oliveira vai se ganhar ao Cogés, encosta o Cogés mais cá em baixo e aproxima-se dos outros e vai estar à espera dos resultados das outras equipas. Agora é porque eu digo que os telemóveis vão ser muito necessários para os adeptos, para estar em cima do acontecimento. Temos que ganhar hoje, porque os outros já está a perder e tal. É isto assim. Mas é que Vamos então agora analisar nesta primeira hora, jornada 14. Marítimo B 0, Alpendurada 1, Sinfãs 0, Gondomar 0, Coimbrões 1, União Lamas 0, Camacha 1, Guarda 1, Marco 2, Salgueiros 1 e o Lessa 3, Beira-Mar 0. Já vamos à classificação. Carlos Silva, vamos começar pelos resultados desta 14ª jornada, que teve ou não resultados surpreendentes. Sim, na minha opinião teve o caso do Lamas, essencialmente. Não porque por desrespeito para com a equipa do Coimbrões, mas olhando aquilo que o Lamas vinha a fazer há umas semanas atrás, isto é um resultado negativo. Porque o Lamas, com esta derrota aqui, tem 22 pontos e fica a 5 pontos dos lugares da descida. Portanto, o Lamas tem que perceber de que vai entrar numa fase tremenda, que é o jogo em casa com o Sinfãs, depois tem que ir ao Marítimo e depois começa a ter aqui os tais problemas. O Lamas vai nesta segunda volta as 3 vezes à Madeira. Sim, mas acho que não correu muito mal em termos de resultados, porque houveram muitos empates com estas equipas que estão a jogar cá em baixo. Houve uma vitória do Coimbrões e o resto parece que empatou tudo e perderam. Agora, para o Lamas foi mal aquela derrota, olhando, eu fui ver o jogo, mas não estamos a comentar o jogo. Mas pode fazer já a análise ao jogo. Pronto, fazer a análise ao jogo. É um jogo que o Lamas perde mal, na minha opinião. Não porque tivesse merecido ganhar, mas que ele também não tinha merecido perder. Mas a forma como o Lamas se comportou no jogo em si, acho que também não merecia ganhar. O Lamas chegou ao Coimbrões, com muito respeito do Coimbrões. Acho que o Lamas nunca respeitou tanto uma equipa como o Coimbrões. Ou então o Coimbrões entrou assim à Bayern de Munique. Foi para cima do Lamas e o Lamas teve uns 20 minutos ou meia hora que teve que suportar ali o domínio do Coimbrões, mesmo sem oportunidades. Mas um domínio sobre o Lamas. O Lamas desenvencilhou-se disso aí a partir da meia hora, equilibrou mais o jogo e fez uns 10 minutos ou quê, porreirinhos. Depois na segunda parte, e o Lamas chegou a um 0-0. Na segunda parte as coisas melhoraram para o lado do Lamas, deu uma impressão que o Coimbrões entregou o comando de jogo ao Lamas precisamente para ir chamar para cá para cima, e o Lamas teve meia hora de domínio sobre o Coimbrões, e depois há as substituições no jogo, que por um lado eles tiraram rentabilidade daquilo que fizeram. Fizeram 3 substituições e tiraram rentabilidade disso, e o Lamas não tirou. Agora, eu penso que o Lamas, embora sem ter uma grande equipa, acho que tem jogadores para fazer mais. Há coisas ali que, isso sou eu, e eu estou a falar agora como adepto e como um indivíduo que não perdeu nenhum jogo do Lamas. Acho que tem que mudar ali alguma coisa no Lamas. Porque há jogadores que vieram para o Lamas, e eu ainda hoje não sei dizer o nome de todos os jogadores do Lamas, ainda não conheço os jogadores todos. Conheço por número, mas é a primeira vez na minha vida que eu, como adepto do Lamas, não sei quem são os jogadores. Muito sinceramente. Eles são tão iguais que, por exemplo, há sempre aquele jogador que chama a atenção e o indivíduo fica fixo. Opa, este gajo é um jogador do diabo. Não é? Não, eles são tão iguaizinhos que nós não... pelo menos eu não consigo
Não consigo descortinar quem é agora. Por exemplo, tem o Alex Brandão, que é jogador do Lamas, não é? Isto já é uma crítica que eu vou fazer. Agarrar no jogador do Alex Brandão e encostá-lo na lateral, do lado esquerdo, para ele jogar de 30 e 30 minutos ou de 20 e 20 minutos. Um jogador com aquela qualidade. Uma técnica fora de lugar para estas equipas aqui. Um indivíduo que desequilibra. Um gajo que faz golos de qualquer maneira. Estar a jogar sob a esquerda, sair aos 60 minutos ou 70 minutos, opa, não compreendo nada disso aí. Portanto, outras coisas que eu não compreendo no Lamas é o seguinte. O Lamas tem um jogador exímio nos lances de bola parada, Alex Brandão. O Lamas não ganha uma falta à entrada da grande área, 90 minutos sobre 90 minutos. O Lamas dá 270, 400 ou 360 minutos, o Lamas não cria um livre à entrada da área. É incrível como é que uma coisa dessas aí, por exemplo, esse um jogador do Lamas que está 1 minuto para fazer o lançamento ali lateral. Portanto, não pode de maneira nenhuma, tem que haver ali uma alternativa, tem que se treinar os lances de bola parada, tem que se fazer essas coisas todas aí para um gajo, na pior das hipóteses, de vez em quando baralhar o adversário. Acho que o Lamas não faz nada disso aí. Pronto, é a minha opinião. Isto é uma crítica que eu estou a fazer, que é aquilo que eu vivi no futebol e aquilo que eu vejo as outras equipas a fazer. O Lamas não baralha as equipas, é o jogo. É sempre a mesma bitola. Trama, aquilo, e depois chegamos lá à frente, olha, não tens um médio do Lamas que entra na área. O médio do Lamas não entra na área. Não tens um médio do Lamas, se eu for ver aqui, acho que não tem nenhum que marcou um golo este ano. Como é que essa equipa, o Lamas pode pensar em ganhar jogos se não tem jogadores que se desdobrem, que procurem espaços vazios e essas coisas todas aí? É uma chamada que estou a fazer de atenção. Sim. Mas eu não vou aos treinos, nem vou aos jogos, é a minha opinião. Sim, mas o Alex Brandão tem chegado às zonas de finalização e até é um jogador que finaliza bem. Agora, e que normalmente faz golos. Faz golos, sim. Queres fazer um favor, João? Quando chegares a casa, toma um apontamento de quantos golos é o que ele marcou este ano. Às vezes depende de muita coisa. Agora, eu sei que eu pessoalmente gosto mais do Alex Brandão a jogar por dentro. A jogar como um 10, como um segundo avançado. Olha, queres ver aqui os meus apontamentos? Os meus apontamentos dizem aqui assim. Olha, eu não minto que as pessoas estão a ver coisa pelo mas é importante dar uma nota. O Alex Brandão vem de uma lesão que o colocou durante muito tempo Filipe, para... do ano passado. Mas deixe-me só... Mas perdeu um grande jogador, foi o Zé Tiago. Portanto, e nessa altura aí, o Zé Tiago ou o Alex Brandão, qualquer dos dois servia para desequilibrar. Agora, você tem um jogador como o Alex Brandão, agarra nele e mete-o a jogar nas faixas laterais. E ele tem que andar a trabalhar para os outros. Ele tem que vir fechar. E eu estou convencido de uma coisa, no futebol é assim. Há jogadores que têm de marcar e há outros que têm que ser marcados. Pronto, é que diz assim, opa, joga à vontade, anda bem buscar a bola, joga por aí fora, tu que vais dar cabo desta brincadeira toda. Não é agora dizer a um gajo, obrigá-lo dentro do possível, quando nós perdermos a bola, tu vais fechar, o indivíduo mais atrasado da tua equipa, tu que vais cair em cima dele para ele não jogar. Agora, não podemos de maneira nenhuma pôr o Alex Brandão a marcar o lateral direito e ele ter de ir atrás dele e depois ele ter de construir para fazer golos do outro lado. Não pode ser assim, de maneira nenhuma. Sim, mas permita-me só dar a nota aqui a dar, ou seja, o Alex Brandão vem de uma lesão que o retirou durante muito tempo dos relevados e depois eu ia juntar aqui um pouco o modelo de competição deste campeonato. Jogadores que precisam de ganhar ritmo, embora ele tenha já feito alguns jogos no final mesmo do campeonato do SAB-SEG, acaba por ter aqui várias paragens que acreditou que os jogadores da frente são até aqueles que sentem mais, porque nós estivemos a falar sobre isso. A partir de agora, à partida não haverá grandes paragens, mas de agosto a dezembro tivemos para aí. Quase 15 dias, 3 semanas. Não é só para o Lamas, não é só o Lamas que para. O Alex Brandão é um jogador com fome de bola. Mas os plantéis que são mais curtos... Eu conheço o Alex Brandão, ele jogou comigo e gosto muito dele. Eu falo dele. Por exemplo, eu ontem vi o Saraiva a jogar a defesa esquerda no Lamas. Portanto, o Lamas joga com 3 centrais, joga com o Rafa Cardoso do lado direito e o Saraiva do lado esquerdo. Ora, o Saraiva do lado esquerdo é para quando o Lamas perder a bola, fechar como defesa esquerda. É assim ou não é? Acho eu que é. Quer dizer, o Saraiva está a jogar a defesa esquerda. Não podemos andar a inventar nada no futebol. Não
se pode inventar nada no futebol. O futebol é para coisas reais e aquilo é como uma broca automática de fazer rolhas. Um gajo carrega no botão e aquilo tem que sair tudo igual. Não é como um gajo andar aqui a pensar que inventou. O problema do futebol é que há muita gente a ver futebol a mais na televisão. E depois toda a gente copia o Rubem Amorim, toda a gente copia isto, copia aquilo, e ele agora chegou à Inglaterra e não faz nada. Ganhou o Arsenal. E com penaltis. Mas ganhou. Não tenho dúvidas nenhumas, não tem nada que se inventar. A gente tem... Nós temos de pensar o seguinte: nós temos de tirar o máximo de rentabilidade. São aqui 2 treinadores, o João não é treinador, mas o Mugé. O máximo de rentabilidade das qualidades dos jogadores. Um gajo tem que estudar, tem que saber. Opa, este gajo joga bem onde? É na direita ou na esquerda? É atrás do... Mas o diretor desportivo hoje em dia, não estou a dizer que seja chamado para o trabalho de treinador, mas muitas vezes tem que ser pessoas que percebem o jogo e que muitas vezes partilham. É o mal dos clubes. É que agarram em qualquer indivíduo, é diretor desportivo. Está a falar de... Eu percebo o Sr. Carlos e pronto, eu sou E podes pegar na... Tive a oportunidade de jogar com o Alex Brandão e eu acho que o Alex tem mais rendimento jogando em zonas interiores do campo, jogando como um 10, porque ele é um jogador bastante refinado tecnicamente e tem muita capacidade de decisão, ou seja, ele define bem ali no último terço. E eu percebo a parte que o Sr. Carlos diz, e claro que se a gente encostar um jogador desses num corredor, e se ele se desgastar imenso no processo defensivo, ele não vai ter frescura suficiente para ofensivamente criar desconforto nos adversários. Eu percebo o que vocês estão a dizer, mas muitas vezes é as questões táticas, é a forma como os treinadores trabalham, que não há possibilidade de meter o Alex numa zona mais interior do campo e acaba por, não é prejudicar, mas acaba por bloquear um pouco o rendimento do jogador. Não quer dizer que aquilo que ele faça dentro de campo, jogando como extremo, que também não seja importante para a equipa. Agora, João, e só vejo os gajos no Lama jogar de meias caídas. Porque as caneleiras são mais pequenas agora. As caneleiras são mais pequenas, jogar de meias caídas e não sei o que, não sei o que. Eles ainda não se capacitaram, que estão a jogar na 4ª divisão. Eles não capacitaram disso aí, estão a jogar na 4ª divisão, ainda têm de passar muito para chegar lá acima. E há jogadores que chegaram ao Lama, mas até eram de uma humildade, e agora vejo jogadores cheios de perfumes, essas coisas todas aí. O futebol está inventado há muito tempo. Quem não for humilde não ganha nada. E a 4ª divisão não é profissional, são amadores. A 4ª divisão é distrital, apenas uma distrital mais forte, com Beira-Mar, eu sei que há muita gente que não Lamas. gosta disto que eu estou aqui a dizer, mas é verdade, os adeptos do Lamas andam tristes, andam desmotivados, porque nós ultimamente temos perdido pontos em campos ingloriamente. Agora, se me perguntassem aqui, isso é o futebol, eu também joguei, também perdi muitas vezes a merecer ganhar. Agora, só que nós começámos a perceber o seguinte: o Lamas com mais uma derrota em casa, se perder no Marítimo, já está nos últimos. Eu sei. Mas não E a nossa acontecerá preocupação é precisamente essa. João, falando dos resultados, destaca aqui a vitória do Lessa. Estava a passar por um momento menos positivo e atinge aqui uns 3-0, uma vitória bastante folgada sobre o Beira-Mar. Também um histórico e também uma equipa que nós apontámos como um dos favoritos a atingir o play-off de subida à Liga 3, mas para mim o resultado desta jornada é a vitória do Marco sobre o Salgueiros. O Marco vence ao Salgueiros, vai para o segundo classificado, ou seja, já está posicionado para lutar pela subida à Liga 3 e neste momento estão as duas equipas que nós inicialmente falávamos a nível de investimento, que seria o Lessa e o Marco com maiores investimentos. Agora, falámos sempre aqui do Salgueiros, do Beira-Mar, também do Lamas, também pelo palmarés e o seu currículo, que também iriam ser equipas bastante competitivas. Agora, neste momento, os 2 primeiros classificados são as equipas que mais investiram e que maiores plantéis têm. Agora o Marco foi buscar, o Marco foi buscar mais 2 jogadores. Foi buscar o Joel Alves, o ponta lança paredes. E jogou em São João e Larosa. Exatamente, ou seja, mais um reforço. Agora, e o Mica ao Amarante, o capitão do Amarante. O Mica, exatamente. E destaca aqui também a vitória do Alpendurada, que acaba por sair da zona de
despromoção, ou seja, faz aqui 18 pontos e acaba por sair da zona de despromoção. E aqui um facto curioso é que se o Sinfãs tivesse ganho este jogo, mas os seus não contam, mas também estava ali atrás do Lessa, apenas a 2 pontos do Lessa, ou seja, o Sinfãs continua a fazer Mas é que o Lessa tem mais 3 pontos. É que já que muita gente aqui, o Lessa tem 33 pontos. O Lessa tem jogo ganho. Feito ao Machico, certo? Sim. Tá, ok. Mas os pontos já foram atribuídos, não sei mais. Não, ainda Mas não. imagina, o Lessa também já tem 30 pontos e os pontos já foram atribuídos. Isto aqui é a primeira jornada da segunda volta, certo? E eu penso que até ao Beira-Mar, eu acho que poderá haver aqui muitas mexidas. Eu acho que o Beira-Mar continua a ter condições de chegar aos 2 primeiros lugares. A União de Lamas também Mas continua o a ter... Beira-Mar está a 3 pontos da linha d'água. Tá, mas também está a 7 do segundo. Mas tem que olhar para baixo. já olha mais para baixo. Exatamente. Filipe, os clubes do SABSEG têm que se pôr a toques. Agora, falando aqui da derrota da União de Lamas, independentemente da qualidade da equipa do Coimbrões, eu não conheço muito bem o plantel do Coimbrões. Agora, joguei muitas vezes em Coimbrões contra várias equipas do Coimbrões. E o ambiente que se encontra em Coimbrões é muito difícil. É muito difícil jogar em Coimbrões, independentemente. Não foi. Pronto, mas eu estou a falar da atmosfera que é criada naquele mini estádio. Era um ambiente muito complicado. É muito complicado jogar em Coimbrões. Agora, é sempre um jogo difícil. É sempre um jogo muito difícil. Mas o Lamas continua aqui atrás do Lessa da vida, ou o Marco da vida. Ou seja, toda a gente tem possibilidades de chegar aos 2 primeiros. Mas também é verdade o que o Filipe disse. Também tem que olhar para baixo, porque as equipas de baixo têm feito pontos e acaba por deixá-los um pouco desconfortáveis. Eu vou juntar aqui também a classificação, ou seja, fazias uma análise não só aos resultados, mas também à classificação. O Lessa é líder com 30 pontos, segundo lugar para Marco e Salgueiros com 27, quarto Sinfãs com 26, quinto União de Lamas com 22, sexto Beira-Mar com 20, sétimo Machico e Camacha com 19, nono Alpendurada com 18, abaixo da linha de água temos em décimo lugar Guarda e Coimbrões com 17, décimo segundo lugar para Gondomar com 14, décimo terceiro lugar para Marítimo B e o Lanterna Vermelha ao Régua com 6 pontos. Como é que vês a classificação e os resultados deste fim de semana? Os resultados eu vou de encontro aqui ao que já foi dito. A vitória do Marco foi muito importante porque ultrapassou Salgueiros, se bem com os mesmos pontos, ultrapassou o Salgueiros e com estes 2 reforços a mostrar realmente alguma força para fazer uma segunda volta melhor e estar nos 2 lugares de cima. O Sinfãs, que eu também acho que está a fazer uma época muito interessante, aqui apenas a 1 ponto do segundo lugar, e esta derrota do União de Lamas é uma derrota contra um adversário vários lugares abaixo, que e não existe se, como disse o João ainda há bocado, se o União de Lamas tem ganho, haveria aqui uma vantagem confortável para os lugares de descida, porque neste momento está a 5 pontos e são 2 jogos. São 2 jogos, é 2 fins de semana maus, é ter uma expulsão num jogo, ter uma lesão e pronto, isso acontecer. Indo ao que o Sr. Carlos Silva disse em relação ao Alex há bocado, eu acho que isso é sempre uma questão do treinador, porque o treinador obviamente quando mete lá o Alex pensa que ele vai-lhe acrescentar alguma coisa a partir dali. Eu também tenho, hoje em dia vemos, e vou dar um exemplo maior, vemos o Galeno no Porto a jogar a defesa esquerda, que é o jogador mais desequilibrador do Porto. No 1 para 1 é o jogador que pode criar mais situações no Porto. Agora, certamente o treinador olha para o Galeno ali e na ótica do treinador dá-lhe ali alguma coisa. Eu conheço o Alex, não joguei com ele, joguei contra ele algumas vezes, acho que ele é um jogador extraordinário. O Filipe também tocou num assunto em que o Lamas este ano aumentou o seu nível, ou seja, subiu uma competição, apanha equipas e jogadores também um pouco melhores. Eu acho, e é uma opinião muito minha, que as 6 equipas do SABSEG jogando este campeonato do CP fariam boa figura, é a minha opinião, ou seja, não há assim tanta diferença, mas ainda há. Em relação propriamente ao Alex, eu também sou da opinião que hoje em dia a maioria das pessoas diz que não há espaço para os 10 antigamente. E eu joguei a formação toda como nessa posição, como médio ofensivo, não era número 10 porque não gostava do número, mas joguei e acho que hoje em dia as pessoas olham como que não há espaço para o número 10, eu não concordo. Porque eu sou da opinião que quando um jogador decide e tem a
capacidade de ver o que outros não veem, tem que se arranjar um espaço. E olhando agora aqui para o contexto maior, temos o caso do Di Maria, que nós não podemos, só porque o Di Maria não defende tanto, nós não podemos pôr o Di Maria no banco, porque ele ofensivamente acrescenta muito à equipa e vê coisas que os outros não veem. Agora, isso parte sempre da forma estratégica que o treinador aborda o jogo, e certamente que o treinador abordou o jogo no sentido do Alex a partir do corredor esquerdo, lhe dar alguma Ele joga sempre, tem jogado sempre assim. Mas eu acho que o Lama está a sofrer o reflexo das baixas que tem neste momento, que é o Rodrigues, é o Filipe Melo, é o Hugo Almeida e a perda do Zé Tiago. São 4 jogadores influentíssimos na equipa do Lamas. E o Lamas está a sofrer as consequências disso. E depois, o que é que origina isto aqui? Agora não estou a puxar o saco para o treinador. Ele tem que inventar. Não é? Ele tem que arranjar soluções para tapar essas brechas aí. É certo que a defesa do Lamas não tem comprometido muito. Mas o Lamas tem 13 golos sofridos, tem 16 marcados. Portanto, o equilíbrio é muito grande entre os marcados e os sofridos. E o Lamas, neste momento, acho que devia ter mais golos marcados. E também é hora de se dizer, o Lamas não tem dinheiro, porque o Lamas está a passar por um momento difícil, porque não tem jogos, o campeonato está sempre parado e todas as equipas do Campeonato de Portugal estão a passar por dificuldades. Mas o Lamas tem que contratar 2 ou 3 jogadores. Com dinheiro ou sem dinheiro. Tem que pensar nisso aí. Depois o dinheiro tem que se arranjar. O Lamas tem que arranjar forma de reforçar a equipa. Se não reforçar, o Lamas vai passar num momento mau. Carlos Silva, analisar a classificação nesta altura, temos que acelerar agora um pouquinho. A classificação, pronto, na minha opinião, acho que o Lamas podia, com um bocadinho de sorte, estar um lugarzito acima ou aquele. Mas acho que estas equipas que estão aqui nos primeiros 4 lugares, o Lessa, o Marco, o Salgueiros e o Sinfãs, e eu também metia aqui o Beira-Mar, que na minha opinião tem plantel e jogadores para estar mais aqui em cima, a discutir os primeiros lugares com estas aí. Alguma instabilidade neste momento no plantel. Eu vi a Beira-Mar a jogar contra o Lamas empatou, até podia ter ganho, mas é uma equipa com excelentes jogadores. Agora, a dinâmica daquilo, cada um que eu continuo com a minha ideia. Quem treinar devagar, joga devagar. Quem treinar bem, joga bem. Quem treinar mal, joga mal. Agora, não sei o que é que se passa com o Beira-Mar, para o Beira-Mar não andar nos lugares lá de cima. Não sei se a nível financeiro e outras coisas mais, nós vamos ouvindo falar aí umas notícias assim negativas em relação ao que se passa no Beira-Mar. Mas o Beira-Mar, que tem uma boa equipa e bons jogadores, tem. Agora é preciso também saber tirar a rentabilidade deles. O Alpendo Dourada também está aqui em baixo e é uma das equipas que eu vi que joga muitíssimo bem. E o Guarda, cuidado, que o Guarda vem a fazer uma recuperação também muito razoável, embora ontem, no jogo que eu pensava que eles iam ganhar, que era na Camacha, e eles não ganharam e atrasaram-se ainda bem para o Lamas. E para estas equipas, eu queria que estas equipas não fizessem mais 17 pontos até à 28ª jornada. João. Pronto, relativamente à classificação, eu acho que aqui no topo da tabela, será como o Sr. Carlos falou, eu apenas, pronto, ele fala no Beira-Mar com condições também para lutar por este play-off de subida. Eu também vou incluir o União de Lamas. Faltam 12 jogos, 12 jogos são muito pontos, e eu acho que qualquer uma destas equipas terão condições para lutar pelos 2 primeiros lugares, até porque a segunda volta vai ser mais difícil. Lá está aquela questão das contratações, há aqui mexidas nestas equipas aqui de baixo. Por exemplo, a mim causa-me algum desconforto ver o Gondomar aqui em 12º lugar, porque o Gondomar deve ser a equipa com mais jogos no Campeonato de Portugal, desta série aqui, à vontade, sem receios que eu digo isto aqui. E não é tão fraco como o Spinto. E o caso do Coimbrões, como eu falei há pouco, o Coimbrões em casa vai ser uma equipa muito difícil de bater. Ou seja, eu tenho sérias dúvidas se o Coimbrões e o Gondomar irão mesmo permanecer aqui nesta zona de despromoção. Ou seja, acho que vai ser uma grande segunda volta. O Lessa não tem a passagem já garantida, vai ter que fazer pela vida. O Marco tem que manter este registro. E o Salgueiros também vai ter que fazer pela vida, se entretanto não surgirem problemas financeiros que às vezes aparece ali no Salgueiros. Não quer dizer que vai acontecer este ano ou que já esteja a acontecer, mas às vezes acontecem isso aqui. Mas será dentro disto. Para terminar, vamos olhar só para a 15ª jornada. Lamas, Sinfãs, Gondomar, Marítimo B, Salgueiros, Coimbrões, Guarda, Marco, Beira-Mar, Régua, Machico, Camacha e Alpendo Dourada, Lessa. Carlos Silva, um olhar para este União de Lamas, Sinfãs. É o jogo mais importante da jornada, sem dúvida alguma.
O Sinfãs vai querer ganhar em Lamas para poder continuar a acalentar esperanças a chegar aos primeiros lugares. E o Lamas também quer ganhar ao Sinfãs para não perder a corrida da fuga depois das aflições, porque jogar descontraído, calmo, sem problemas nenhum, não é a mesma coisa que ter a obrigação de ganhar. Não é a mesma coisa. Portanto, o Lamas tem que começar a pensar nisso aí. Agora, depois há aqui mais jogos. Tem aqui um Salgueiros com Imbrões, que é um jogo de rivalidade. Há o Marco, certamente vai ter dificuldades em ganhar na Guarda. O Beira-Mar parece ser a equipa que tem a vida mais facilitada por jogar em casa com o Régua. Mas Chico Camacha, mais um jogo de rivalidade. O Alpendurada-Lessa é um jogo muito importante para o Alpendurada, mas também é para o Lessa. O Gondomar Marítimo é um jogo que vai atrasar um. Mas de preferência havia de empatar, que é para atrasar os dois. Está dito, é o que eu pensei isto aqui. Muito rapidamente, João, uma palavra para esta próxima jornada. Vejo aqui o Alpendurada-Lessa. Acho que o Lessa terá muitas dificuldades para vencer em Alpendurada. E vejo também o Lamas Sinfãs com um jogo bastante importante, tanto para a União de Lamas como para o Sinfãs. E eu acho que este Salgueiros Coimbrões terá um ambiente incrível. E o Salgueiros tem que ganhar para fazer pela vida e manter-se colado aos dois primeiros classificados. O Lamas Sinfãs, acho que é um jogo importantíssimo para as ambições e para o Lamas tanto fugir de baixo como aproximar aos lugares de cima. Estamos mesmo na reta final, vamos agora às notas finais. João, vamos começar por ti. Pronto, Filipe, as minhas notas finais vai para o Lobão, vai para os meus jogadores. E eu ontem tentei colocar-me como jogador, tentei sentar-me ao lado deles após o final do jogo e sentia aquilo que eles estavam a sentir após uma derrota pesada de 4-0. E embora a gente tivesse perdido contra uma equipa com objetivos claramente diferentes dos nossos, eu sei que um 4-0 na cabeça de um jogador é um resultado bastante pesado, mas quero-lhes deixar algumas palavras e quero que eles tenham colocado este jogo já na gaveta e comecem já a pensar no próximo. Temos que trabalhar imenso esta semana para domingo aparecermos com toda a força contra o Alba e fazermos um grande jogo. Carlos Silva? A minha mensagem final vai para os jogadores de Lamas, para a equipa técnica, para a direção, vai para todos eles, porque as minhas críticas aqui são, acho que, construtivas, com efeito construtivo. Eu não estou aqui a criticar porque não vejo na equipa do Lamas valor para andar lá mais em cima. Agora, eu quero é o que eles pensem que nós continuamos a acreditar neles, porque eles fizeram-nos acreditar em muita coisa, e que neste momento o Lamas está a passar talvez um bom momento em termos de resultados esportivos, mas isto deve-se talvez pelo facto dos jogadores não estarem habituados a estas paragens e estas coisas todas, e pode ter influência negativa no comportamento da equipa, mas aquilo que eu digo é pela minha paixão por Lamas, pela minha vivência no Lamas e por ser Lamas, que eu sou Lamas a 200%. E para terminar, agradecendo a apresentação de Mus, certamente regressará mais vezes. Quais são as suas notas finais? Nada, apenas agradecer o convite e que é um gosto estar aqui com esta malta que todas as semanas, seja no carro ou em casa, vou-vos acompanhando. Dar um abraço a todos. Mus, até breve. Um abraço também ao João e ao Carlos Silva, ao Diniz, ao Jorge e ao Helder, que não tiveram estar presente connosco hoje, estarão de regresso na próxima semana. Quanto aos nossos ouvintes, não saiam daí, vai ser uma curtíssima pausa, vai ser uma pausa para depois falarmos sobre a Liga 3 e a segunda Liga, com muitas decisões prestes a ser tomadas.